Olá, graça e paz. Eu sou a missionária Misa e sirvo aqui na Finlândia. E hoje nós vamos ter uma amada irmã em Cristo, uma missionária que está na Dinamarca desde 2005, a missionária Magda Santos. Olá, missionária, seja bem-vinda. Tudo bem? A paz do Senhor, missionária Mísima. Tudo bem, graças a Deus. E como a missionária já falou, eu me chamo Magda Santos, moro aqui na Dinamarca e é um prazer hoje estar aqui com vocês. Como eu antecipei, né, você chegou na Dinamarca em 2005 e você já era cristã quando chegou na Dinamarca? Ou isso foi uma coisa que aconteceu depois? Assim, antes de vir para Dinamarca, foi ali o período da minha conversão, que eu aceitei Jesus numa igreja evangélica, né? Antes eu era católica e a minha família começou a converter para ser evangélicos, e aí foi no começo da minha conversão. Assim, eu aceitei Jesus, eu ainda estava no Brasil. Estava no Brasil, aí depois eu me casei com um dinamarquês, aí que eu vim para cá. Então eu tinha aceitado Jesus já, frequentei a igreja lá, mas ainda não tinha sido batizada quando eu vim para cá em 2005. Hoje eu moro na cidade de Køge, que fica a meia hora da capital da capital que é Copenhague, né? Você trabalha somente no ministério ou você tem uma outra atividade profissional paralela ao ministério? Eu tenho um trabalho secular mesmo porque aqui é normal, né, que as pessoas, mesmo com o ministério, trabalhem, né? Porque a vida na Europa não é assim tão fácil. Então, eu trabalho normalmente e tenho um ministério paralelo. Como é o nome da igreja, Maia? Você pode falar do ministério? Posso, eu faço parte, né, da Igreja Batista Pentecostal Vale das Bênçãos. A sede da igreja é na cidade de Barra Mansa, no Brasil, no bairro de Goiabal, onde o nosso pastor, o Ademar Lessa, que é o pastor presidente nosso. E como foi essa trajetória para se tornar realmente alguém efetiva na obra de Deus, na hora que você chegou na Dinamarca? Porque as pessoas não imaginam o quanto é difícil perseverar na fé na Europa, né? Então, como tem sido essa caminhada? Conta para a gente um pouquinho. Exatamente. Para mim foi assim uma coisa muito especial, e eu creio no começo é difícil para uma nova convertida entender o propósito de Deus, porque como eu disse, eu saí do Brasil, eu tinha aceitado Jesus, passei um tempo na igreja, eu creio que 1 ano, 2 anos somente no Brasil, depois de ter aceitado Jesus. E é como a gente fala, né, que tem crente que tem o período da rebeldia. Então eu não fui batizada tão cedo assim. Eu creio até que é propósito de Deus. Tudo a gente sabe que tem um propósito, mas enfim. Então eu me casei, eu conheci meu esposo, né? Eu até lembro uma história muito interessante que hoje eu vejo como é a mão de Deus. O meu esposo, na época, antes da gente casar, ele perguntou para mim: aonde você quer morar? E eu, inocente, falei assim: vamos morar 5 anos na Dinamarca, porque eu nunca tinha pensado em sair fora do Brasil. Então, na minha cabecinha, naquele tempo, há 17 anos atrás, eu achei que, né, poderíamos nos casar, vir morar na Dinamarca e, depois de 5 anos, simplesmente voltar para o Brasil. Mas não foi isso que aconteceu. Então, nós nos casamos, eu vim morar para a Dinamarca e depois de 2, 3 anos, só a vida, eu comecei a ter uma vida que é trabalho, estudar para aprender o idioma. E daí nós compramos uma casa no meio termo e daí eu comecei a perceber que aquilo ali não eram os meus planos que estavam se fortalecendo aqui, porque eu não tinha planos de ficar aqui na Dinamarca. E
né? Aí em 2000, aí eu ia para o Brasil, porque eu sempre viajo todos os anos para o Brasil. E eu ia para o Brasil, lá na igreja, eu lembro que o pastor falava assim, a gente tem uma missionária na Dinamarca. E eu só ouvia isso, mas não dava atenção, porque não tinha nem sido batizada, e ele já falando, temos uma missionária. Mas aí em 2011, né, eu me batizei e eu glorifico a Deus porque o pastor, às vezes a gente não entende as coisas na hora, mas o pastor, ele deu aquele tempo que eu precisava para ser batizada e não esmorecer na fé. Então eu vejo assim que foi um tempo, né, eu vim para cá em 2005, fui batizada em 2011, mas fui de uma forma assim me sustentando. Na época eu assistia culto pela internet e nisso eu não esmoreci na fé, eu nunca saí dos caminhos do Senhor, apesar que é muito difícil, porque aqui não era comum a gente chegar num país onde você não conhece o idioma, você não encontra uma igreja que fala no seu idioma. Então, né, como a fé da gente vai ser fortalecida. E Deus, assim, ele foi preparando tudo. Na época que eu vim, eu tive problemas para ficar no país. Mas Deus, assim, quando tem a mão de Deus, mesmo que a gente não saiba se é propósito de Deus, é aquele versículo que eu amo dizer e é verdade. Todas as coisas colaboram juntamente para o bem daqueles que amam a Deus segundo o propósito dele. A gente não pode esquecer que é segundo o propósito do Senhor, não é aquilo que a gente tem no nosso coração. E assim Deus me sustentou, me batizei, e nisso eu conheci, né, uma igreja brasileira, até foi uma brasileira que eu conheci aqui. Ela me levou para essa igreja brasileira e lá eu frequentei alguns anos, né, até para me fortalecer. Eu frequentei essa igreja há alguns anos, até que aí começa, né, a minha vida como missionária. Segura aí, não conta logo, não. Vai guardando isso aí mais um pouquinho para as pessoas ficarem curiosas. A Amém. gente está falando da Dinamarca. Muitas pessoas não conhecem a realidade espiritual da Dinamarca. Conta para a gente primeiro esse contexto que você é missionária. Como é a realidade hoje desse país em relação à igreja, em relação à fé? Quais desafios existem espirituais na Dinamarca? Sim. A Dinamarca, muitos anos atrás, a história diz que era um país, assim, não chamaria religioso, mas era um país onde o povo cria em Deus. Mas isso foi se perdendo ao longo dos tempos. Hoje, né, eles são protestantes, tem muitas igrejas. Eu vou falar do povo nativo, né, porque, como em todos os lugares, tem outras igrejas, mas os dinamarqueses mesmo, eles não têm essa fé em Deus como nós temos. Então, tem muitos templos, assim, praticamente vazios, muitos templos foram fechados, são igrejas bonitas, porque aqui todos os bairros têm uma igreja. Então, tem bairro que já fechou, porque não tem ninguém. Aqui perto, no bairro onde eu moro, tem uma igreja muito linda, que eles cederam um espaço para mim um tempo, e, assim, é de assim, a gente cortar o coração, porque a gente vai a um templo bonito e você chega lá, tem 10 pessoas, e a gente vê também, percebe-se que o nível de idade, a faixa etária, são os anciões, são as pessoas ali, vou dizer, acima dos 60 anos. A gente não vê adolescente, a gente não vê criança, a gente não vê, assim, famílias normais na igreja como a gente vê no Brasil. E, assim, um choque para mim foi também em relação à Dinamarca, né, é que os cultos deles são somente 1 hora. É, assim, um culto muito rápido, é uma vez por semana, 1 hora, não tem, assim, estudo bíblico, como
a gente é acostumado com o Brasil. Então, assim, é uma transformação total, é algo totalmente assim novo que gera aquele conflito. E eu acho que isso é bom, porque isso desperta na gente a vontade de fazer algo diferente, de mostrar um Deus para eles que eles não conhecem. Não é fácil, porque aqui eles têm muito assim. Eles usam muitas vezes, dinamarqueses já falaram para mim aquele versículo bíblico que fala assim: entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus que te ouve em secreto. Então, assim, eles não têm isso de demonstrar que eles amam a Deus, que eles adoram a Deus, que eles têm mesmo esse fervor, esse amor, essa coisa que nós temos de quando nós falamos de Deus, dá para perceber no nosso semblante que a gente fala com amor, que a gente fala mesmo assim com gozo na alma. Eles não têm, né? Mas também a gente tem que entender que tudo isso faz parte da cultura, né? Nós aprendemos a amar a Deus de um jeito e eles aprenderam de outro. Então são essas coisas assim que a gente tem que procurar entender quando a gente vem para um país totalmente diferente do nosso, mesmo porque a Europa fica assim, né, do outro lado, os países frios aqui, é uma coisa diferente. Mas são pessoas amáveis, não são todos que querem ouvir da palavra de Deus, muitas vezes a gente é barrado, é criticado na própria igreja lá, assim, as pessoas da igreja já, nossa, ela está sozinha, ela vem aí, está sozinha. Então, tipo assim, eles não têm essa, eu não diria reverência, mas eles não têm assim esse comprometimento, eu diria, com Deus como nós temos. Eles têm reverência, sim. A reverência, se nós entrarmos numa igreja dinamarquesa, nós nos constrangimos, porque eles têm o costume de tocar um sino. Então, enquanto aquele sino está tocando, as pessoas vão entrando. Tipo assim, aquele sino fica lá tocando 5 minutos. A hora que o sino para, as pessoas já começam a ficar em silêncio, parou totalmente o sino. E assim, cultos começam e terminam na hora que diz que é o culto. Não tem culto dinamarquês que começa atrasado. Se for assim um dia em que eles têm alguma data, alguma comemoração, pode até ser que passe uns 10 minutos. Mas assim, essa reverência deles, assim, constrange a gente, quem não tem reverência. Eles têm assim uma reverência muito grande. E agora, sobre o teu chamado, como realmente começou? Dentro desse contexto, desses desafios que você apenas iniciou a falar, como Deus começou a colocar você na direção que Ele realmente tinha, de você ser a missionária que Ele tinha sonhado para a sua vida? Como isso se materializou? Me explica, Mari, explica para a gente. Isso. Tudo começou, né, na igreja que eu frequentava antes. Eu sentia aquilo de não ser mais um crente de banco. E porque eu já morava aqui há algum tempo, eu já conhecia, assim, tipo, eu creio que era Deus dando estratégias para que, né, saísse ali das 4 paredes e começasse a ir para fora, começasse a misturar com as pessoas. E esse negócio de conhecer a cultura, assim, abriu muito a minha mente. E com isso, papai me tirou, né, da igreja em que eu cultuava naquela época para me deixar, para eu me sinto assim como Paulo, né? Que Paulo, Jesus chamou ali Paulo passou pelo processo e Paulo, para transformar aquele jeito que ele era para a glória de Deus, ele ficou uns anos, né? Teve uns anos de aprendizado. Então eu passei por um processo onde Deus me tirou de um lugar, me colocou num lugar sozinha, que foi aonde que eu falei que os próprios dinamarqueses eles chegavam, olhavam assim, porque é difícil a gente começar alguma coisa. No começo não era a intenção
para eu estar cuidando daquela obra, assim nós, homens, iríamos dizer, mas Deus, ele tem os propósitos dele. Então, ele me tira de um lugar, né, dizendo que era para alguma coisa específica, e, na verdade, aquilo não foi. Eu acabei ficando sozinha nesse lugar, e ali eu fazia de tudo para convidava pessoas, as pessoas não vinham, e eu fiquei assim 2 anos e meio num lugar onde eu ia todos os domingos, dobrava o meu joelho, ali orava, e ali assim pela fé eu colocava as cadeiras, arrumava o lugar, eu levava uma dessas caixinhas de som, colocava uns louvores ali para ser a banda, né, e pregava com os meus olhos espirituais, eu estava pregando para pessoas, né? Mesmo que as cadeiras estavam vazias. E com isso, os dinamarqueses, né, um senhor da igreja, ele passava, eu via, às vezes, que estava lá se olhando, porque tem umas cortinas que tem, as paredes eram todas de vidro, e tinha umas cortinas, aí eu puxava, se tinha uma brechinha, ele estava lá olhando, e quando eu saía, ele falava assim para mim, não veio ninguém, né? E aí, o primeiro dia, eu fiquei muito triste, porque era coisa de Deus. E assim, é como a Bíblia fala, né? Que as coisas de Deus para os loucos, né? É loucura, né? Para os ímpios. E realmente, foi isso. E aí, Deus, eu me lembro que aquele dia eu fiquei muito triste. E falei para o Espírito Santo, Senhor, o que fazer? Estou virando chacota para as pessoas e estou aqui para fazer a tua obra. E aí Deus, o Espírito Santo me deu uma estratégia. No próximo dia que aquele homem foi, perguntou, não veio ninguém, né? Não veio ninguém. Eu falei assim, não, você não viu? Lá estava cheio de anjo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo estavam lá, não cabia mais ninguém. Aí ele deu, tipo assim, um sorriso amarelo, né? E falou assim: você tem razão. E desde esse dia, ele nunca mais falou nada, muito pelo contrário. Teve um outro dia que ele chegou para mim e falou assim: eu admiro o seu esforço para as coisas de Deus. Então, assim, a gente vê que aquilo, né, que os olhos não estavam contemplando, mexeu com aquele homem, né, para ver que as coisas de Deus têm que ter seriedade. Se Deus me colocou lá para ficar intercedendo para o bairro, me colocou lá para ficar intercedendo, né, às vezes até como eu intercedia para os próprios da igreja, e com isso eu comecei a interagir com eles tinham umas reuniões uma vez por semana, que é o estudo bíblico deles, não é igual ao nosso, mas eu sempre tinha oportunidade para expor, e ali eu via que os olhos deles iam se abrindo com aquelas explicações que eu dava, porque eles não estavam acostumados a ver a Bíblia com aqueles olhos. E assim, o difícil é que, mesmo que eram pessoas de igreja, que hoje, se nós vemos no Brasil, quem está atrás de alguma coisa da igreja, eles têm um conhecimento. E aí eu chego num estudo bíblico, eu ouvi alguém da igreja falar assim, eu abro a Bíblia, eu leio, vejo, isso aqui não serve para mim. Isso aqui, então ficar escolhendo a palavra, a gente vê que a pessoa não tem entendimento, está tratando a palavra do Senhor como um livro qualquer. Então, aquele dia eu expliquei para aquela senhora, eu falei, não é assim, e expliquei como que tem que fazer, como a gente tem que fazer, que é o Espírito Santo que vai nos dar o entendimento, a gente não pode tratar a Bíblia como um livro qualquer. E Magda, assim... deixa eu ver se eu entendi. Você começou um trabalho do zero, sozinha, você e o Espírito Santo, aquela multidão né, espiritual Isso. contigo. E aí depois, aos poucos, começou a vir gente para a igreja também? É isso? É Não, porque eu não estava não. entendendo essa parte, desculpa. Essa parte que eu estou falando dessas pessoas era um estudo bíblico com os dinamarqueses da igreja, o estudo bíblico deles. Nessa ali onde que eu já estava atuando como igreja, eu fazia os eventos, às vezes vinha pessoas nos eventos, mas normalmente nos cultos não viriam. Aí, Ok. quando veio o Covid em 2019, que fechou
Aí eu fui chamada para estar restabelecendo uma obra na capital. E daí a gente arrumou um lugar, teve uma irmã que era da igreja anterior, porque no final as igrejas brasileiras aqui fecharam, né? Não tinha mais igreja brasileira, então eu fui chamada para fazer um trabalho lá em Copenhague. Aí nós arrumamos um lugar lá que é a obra que eu atuo hoje, né? Então assim, essa obra agora com pessoas carnais, vamos dizer assim, começou em 2019. Tá. E Nós essa igreja agora que você está, que você foi para revitalizar, ela fica em isso. Copenhague mesmo, e lá, atualmente, que você está desde 2019, atualmente, quantas pessoas frequentam? Como é o trabalho no dia a dia? Vocês têm estudo da palavra, tem oração? Como é a rotina do trabalho da igreja? Explica um pouquinho. Primeiramente, deixa eu explicar que é árduo. Primeiro, assim, porque eu encontro muita discriminação por ser mulher na frente da obra por parte dos nossos conterrâneos. Assim, dinamarquês não tem problema nenhum com mulher na frente de obra nenhuma. Então, nós começamos com 3 pessoas e assim foi, está crescendo gradativamente. Nós começamos com 3, fomos por 4, hoje nós estamos com 7 que estão presentes, tá? E tem aqueles que vêm, visitam, às vezes voltam, passam tempo, volta de novo, tem aquelas pessoas que fazem isso. Mas a gente, assim, como eu penso, quem dá o crescimento é o próprio Deus. Então a gente não tem que nos preocupar com isso. A gente tem que fazer a nossa parte, fazer a obra conhecida. Nós temos o estudo bíblico que nós estudamos online hoje, todas as segundas-feiras, porque o local a gente precisa, nós estamos aí orando para Deus para um local melhor, que a gente possa ter mais coisas, mais atividades. Mas nós temos o nosso estudo bíblico todas as segundas-feiras, os cultos lá nós só podemos fazer durante aos sábados, que é o único dia que teve, né, o horário para a gente no sábado à tarde, e fora isso a gente visita as casas, a gente faz culto nas casas, a gente tem um enfermo, a gente vai e ora, a gente faz todo esse trabalho, porque a intenção não é ficar dentro de 4 paredes, é ir até aqueles que precisam. Porque, por exemplo, eu tenho um grupo de pessoas, de mulheres, que eu já orei com elas, mas elas moram a 1h10 de onde eu moro. E a maioria não tem carro. Então, a gente programa, não, vamos esse mês fazer um culto na casa de um. Aí nós vamos, né? Eu saio de onde eu estou, vou, se precisar passar na casa de alguém, eu busco, eu pego a pessoa, dou carona e assim a gente vai saindo, para não ficar somente ali dentro da igreja. O trabalho é árduo, mas é assim, né? É crer que Deus vai trazer os obreiros, vai dar o crescimento. A gente não pode desistir, porque eu creio que qualquer trabalho não é fácil. Não é fácil. Não para as coisas do Senhor. É verdade. Mas, né, Deus escolhe os valentes. É verdade. E escolhe as mulheres valentes também, viu, Magda? Exatamente, exatamente. Então, assim, Deus é muito sábio, gente. Ele é realmente, assim, muito sábio. E ele escolhe quem ele sabe que não vai esmorecer na caminhada. Porque se eu olhar para trás, eu falo, Deus, se não fosse pelo Senhor, se não fosse o teu Santo Espírito me guiando, eu não teria resistido. Porque não é fácil você ficar 2 anos e meio dobrando o seu joelho em algum lugar, convidar pessoas, você saber que tem pessoas, né, que moram na região que poderiam vir e não vêm. Não é fácil. Mas, assim, eu glorifico ao Senhor porque é para Ele. Eu tenho certeza que os dias que eu fui lá, que eu fiz os cultos, não foram em vão. Eu tenho Com certeza. certeza, querida, com certeza, eu também creio nisso. Deixa eu te perguntar, tu tem algumas histórias para nos contar desse tempo que você já está como missionária? Algum testemunho
de coisas que Deus fez, que você gostaria de compartilhar algumas histórias, ou de salvação, ou de cura, que você também gostaria de estar falando, de respostas que o Senhor tem dado. Fique à vontade. Primeiramente, assim, né, a minha própria vida, eu já creio, assim, que eu agradeço a Deus que é uma transformação, assim, da água do vinho, porque a gente, mesmo pelo processo meu de vir do Brasil, como eu vi, chegar aqui e não ter aquela estrutura como um missionário normal tem no Brasil, é só Deus mesmo para sustentar, mas a gente sabe que Deus ele capacita os escolhidos, basta a gente, né, nos esforçar. E nessa caminhada, eu conto desde o tempo que assim, eu conto desde o tempo que eu aceitei Jesus, que eu aqui mesmo na Dinamarca, já mesmo sem eu entender, eu creio ali que Deus foi colocando a vontade dele no meu coração. E tem também essa coisa que eu sou casada com um dinamarquês e o meu marido ainda não está na fé. Então tem tudo isso, mas Deus já tem feito muitas maravilhas, né? Aqui na minha casa, por exemplo, eu posso contar que meu marido ele tinha um problema nos olhos, né? Uma doença que o médico não conseguiu descobrir o que era e falou para o meu marido: você vai ter que aprender a conviver com isso. E eu falei para o meu marido assim: não, eu não aceito, não, isso não é resposta. E falei para o meu marido assim: eu posso orar? Posso colocar a mão nos teus olhos e orar? E o meu marido foi e disse assim: olha, eu não creio, mas você pode fazer isso. Eu coloquei as mãos, assim, muito assim, muito tímida, né? Diante de eu não creio, porque o milagre é a fé que gera o milagre, mas ali Deus, ele mostrou a misericórdia dele, o meu marido foi curado dos olhos, ele nunca mais teve aquela doença, Aleluia. nos olhos nunca mais teve problema nenhum, né? E Deus também colocou uma brasileira, uma senhora no meu caminho, assim, para eu cuidar. Eu ia na casa dessa pessoa, ali levava, buscava, levava para a igreja. E Deus colocou na minha vida uma senhora, né, para eu cuidar. Ela era uma brasileira, idosa, ela teve um problema de Alzheimer e ela ficava em casa. E ela era uma pessoa que frequentava a igreja antes. E Deus colocou no meu coração aquela vontade de ajudar. Eu ia na casa dela, buscava ela, levava para a igreja, ficava lá, orava com ela, dava santa ceia para ela. E isso tudo aqui nesse período do Covid, mas infelizmente, né, foi fechado aqui e eu fiquei um tempo sem acompanhá-la porque ela foi colocada no asilo e lá não podia visitar. E ela veio a falecer, né, por causa da doença. E assim, é o agir de Deus. É o agir de Deus é, mostrando para a gente que fazer a obra é a gente ir atrás dos necessitados, não é ficar dentro de quatro paredes, é saber, há uma pessoa ali necessitando, é lá que Deus quer que eu esteja. E agora, recentemente, aqui na igreja também, né, teve uma pessoa que voltou para Jesus, uma outra aceitou Jesus, e como eu falo para minhas amadas que estão lá me apoiando, gente, não é só aceitar Jesus, a gente tem que dar aquele apoio, porque as pessoas, aqueles que se desviaram, estão voltando, elas precisam de acompanhamento, porque não é fácil quem sai do caminho voltar, né? Porque o acusador vai ficar ali o tempo todo apontando os erros, apontando os pecados, então a gente tem que acompanhar. Então nós estamos fazendo assim um trabalho muito bonito que está no começo, mas a gente já está vendo os frutos, né? Nós estamos vendo os frutos. Teve um dinamarquês que também me procurou, né? Foi na igreja, ele morou no Brasil há algum tempo, a esposa dele faleceu, ele voltou para cá, mas ele procurou a nossa igreja, né, com problemas, e nós estamos auxiliando ele fala assim para a gente, eu fico
sem jeito de vir, porque não tem homens na igreja. Infelizmente, os homens, um vai num dia e o outro não vai, aí eles não estão se encontrando na igreja. Mas, assim, isso é gratificante, é a gente ver que nós estamos no caminho certo. E esse dinamarquês, ele estava com um problema muito sério na alma. Ele não conseguia aceitar a morte, né, da esposa, e depois perdeu a mãe. Então, assim, ele precisava de uma ajuda espiritual. E ele tem achado essa ajuda através das nossas orações, das vezes que ele vai lá, a gente, né, conversa, tira um tempo para conversar, eu estou sempre mandando uma mensagem para ele. Então, assim, aí é que a gente vê que é isso que vai cativar as pessoas que estão aqui, porque é um tratamento, vou dizer assim, que eles normalmente não têm das igrejas dinamarquesas. Então, assim, é na vida das irmãs também, elas estão sempre dando testemunhos, né? Nós que estamos juntas ali, que a gente pega o problema uma da outra e vai orando. A gente sabe, tem uma pessoa precisando de oração, nós entramos para interceder por aquela pessoa e nós temos visto, glórias a Deus, muitos resultados, né? Muitos, assim, Deus fazendo muitos milagres, né, em relação a isso. Sem contar, né, porque eu creio muito na parte da Bíblia, né, que a gente sabe que enquanto a gente ora pelos outros, né, Deus vai trabalhando na vida dos nossos. E eu tenho visto, assim, grandes coisas, né, Deus tem feito na minha família no Brasil, porque eu entrego nas mãos do Senhor e enquanto eu estou trabalhando aqui para o Senhor, eu vejo que Ele está trabalhando para os meus. Amém. E, assim, o campo é muito grande aqui na Dinamarca, mas é como eu falo, não adianta a gente querer uma igreja cheia de pessoas, porque o evangelho que está sendo pregado não é um evangelho que salva. Então, isso eu tenho falado com as meninas que estão comigo, que o ministério que Deus colocou no meu coração é para levar salvação. Eu creio que é por isso que o meu ministério ainda não cresceu. Porque eu falo para Deus, Senhor, eu não quero ser aquela que vai passar a mão na cabeça das pessoas. Eu não quero ser aquelas que vai pregar aquilo que a pessoa quer ouvir. Porque essas pessoas, elas não vão ter aprendizado. E eu não quero fazer discípulas para mim, eu quero fazer discípulas para o Senhor. Eu quero fazer pessoas que, igual a mim, um dia sentaram no banco de uma igreja e hoje, né, tá indo fazer o ID, que é o que Deus falou, que é para todos nós. Não é só para missionário, não é só para pastor, não é só para evangelista. Esse é o ministério de todos nós. Então, eu creio certamente que, além da resistência, por ser um ministério, né, onde uma mulher está à frente, há também a resistência na questão do que está sendo pregado, porque a verdade, o evangelho genuíno, o evangelho da cruz, não são muitos que querem ouvir, mas é o evangelho da cruz que nós vamos pregar, porque é isso que vai levar à salvação, que vai gerar transformação, que vai, né, fazer com que a palavra atue verdadeiramente nos corações daqueles que estão ouvindo. Deixa eu compartilhar com você um texto da palavra, Magda. Em Romanos, capítulo 8, versículo 24 e 25, querida. Enquanto você falava, foi o texto que Deus trouxe à memória. Diz assim, para que todos entendam: pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-nos pacientemente. Então, que o Senhor tem dado essa esperança ao seu coração, e eu me alegro muito, e que todos nós que somos missionários aqui na Europa, nós vivemos muito essa esperança, né? Diferente do Brasil, em que as pessoas às vezes contabilizam números, né? Nós não estamos tão interessados em quantidade, mas na qualidade dessas vidas. Até porque realmente aqui, quando uma vida se salva, a gente tem certeza que foi uma festa, não somente no céu, mas em nossas vidas, porque a gente sabe
quão árduo é o processo e demorado, mas a nossa esperança ela é viva, ela não esmorece, né? Como a Magna falou tão bem, né? A gente tem que ser corajoso, a gente tem que ser perseverante, né? Que nós possamos nos inspirar na vida da Magna. Magda, me diz uma coisa, quais seriam as tuas necessidades que a igreja brasileira, as pessoas que estão nos ouvindo, poderiam estar intercedendo pela tua vida e pelo trabalho? O que vocês precisam hoje? Nós precisamos de oração para que Deus venha mover o coração das pessoas, tirando a incredulidade, a religiosidade e a idolatria. Que eu creio que é isso que nós precisamos, essa é a nossa oração diária, né, para que assim eu creio que as pessoas serão salvas, os corações serão contritados, né, para estar ouvindo a palavra de Deus, porque há muitas pessoas religiosas, idólatras ainda, tem assim os sofismas humanos têm atrapalhado muitos a viver, né, tudo aquilo que Deus tem para nós. E a missionária Magda, o que ela precisa que nós intercedamos? Esse foi o ministério. E a missionária? O que é que a missionária precisa? Para mim, amada, é oração para minha vida espiritual, para que o Senhor venha me dar sabedoria, capacitação para eu cuidar das ovelhas dele com muito amor. Glória a Deus. Então, vocês ouviram aí, né? O deverzinho de casa de quem está nos ouvindo, né? Quem está conosco na caminhada, né? Então, vamos lembrar da vida da missionária Magda Santos, do seu esposo, do trabalho que ela tem perseverado aqui na Dinamarca. E agora nós estamos indo para as considerações finais, Magda. O que você gostaria de falar? Pode ficar à vontade. Assim, a palavra-chave é não desistir, é perseverar, como a própria Bíblia nos ensina, porque, como eu tenho visto, hoje eu entendo por que tantas vezes aparece na Bíblia essa palavra esforça-te, porque requer caminhar com o Senhor Jesus, requer muito esforço. É esforço para nós, né, matarmos a nossa própria carne, para nós também tirarmos a incredulidade, a religiosidade, a idolatria, tudo é esforço. Se nós não nos esforçarmos, nos alicerçando na palavra, não tem como resistir. Simplesmente não tem como resistir. Então, é assim, o que eu tenho a dizer a todos aqueles que estão aí na caminhada, aqueles que, né, às vezes tem um povo aí, recentemente Deus colocou no meu coração para orar para o povo que está no vale da indecisão, né, não sabe se sobe ou se desce, né, então assim, a gente andar na presença do Senhor é muito bom, não é fácil, tem muito espinho, mas é isso aí que a Missa orou no Romanos 6. A nossa esperança não é nas coisas dessa terra. A nossa esperança é naquilo que está no céu, aquilo que a gente ainda não consegue contemplar. Então, é isso que a gente tem que imaginar, que tudo que nós fazemos aqui é para juntar pedrinhas para a nossa coroa celestial. Então, nós temos que lutar. Quanto mais nós lutamos, quanto mais nós nos esforçamos, as pedrinhas para nossa coroa vão aumentando, vão crescendo, né? Os nossos bens lá de cima, né, vão aumentando. Então, essa é a minha alegria. Não para ganhar nenhum tipo de elogio aqui nessa terra, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado e que eu tenha ali no meu coração que Deus tem se alegrado comigo e que quando eu chegar lá naquele lar que Jesus diz que Ele vai preparar, tudo vai ser de ouro, tudo vai ser assim o melhor de verdade, porque eu tenho trabalhado aqui nessa terra para isso, para que chegar lá em cima eu creio assim, né, que nesse versículo que diz que Deus tem muito mais do que nós pensamos ou que possamos imaginar, eu creio assim que lá em cima é algo glorioso, e é nisso que eu me alegro. Então é para a gente estar mesmo, viver nessa terra como se, né,
sabendo que nós não somos daqui, mas que os nossos olhos, o nosso coração esteja lá em cima. Querida, muito obrigada pelas suas palavras de encorajamento. Realmente alegrou muito meu coração. E eu tenho certeza que também alegrou o coração de Deus. Como é que diz tchau no idioma dinamarquês? Como diz tchau no idioma Tem alguma forma de despedida para a gente aprender? A gente, quando tchau que a gente fala é hi, hi. Hi, hi. Diz assim, hi, hi, para a gente terminar com hi, hi. Hi, hi.